Olá, Capricórnio, sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você veio aqui procurar uma mensagem para você ou para quem você está lidando e é de Capricórnio, seja muito bem-vindos, deixe sua curtida por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe para o canal crescer e para a gente poder levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Eu lhe agradeço muito, muito, muito por você estar aqui. Vamos ver se a gente tem uma mensagem aqui para o seu momento. Essa mesa, essa leitura é válida para o momento que você chegou aqui, tá bom? Vamos pegar aqui então um assunto, um guia, para começar a mesa de Capricórnio. Qual o assunto? Por gentileza, mesa aberta para Capricórnio. O que a gente vai falar aqui? O guia, múltiplos amores, mais uma por gentileza. Virou aqui a mãe. Mais uma. A sinceridade. Fundo de deck. A missiva. Vou baralhar aqui o baralho cigano já para a gente entender melhor sobre o que a gente está falando aqui. Mas existe aqui uma vontade de ir ou uma guiança através de sentimentos aqui. Vamos entender esses sentimentos e essa carta da mãe, sobre o que a gente está falando, que pode estar falando sobre uma mãe, mas pode estar falando sobre outras coisas que não tem nada a ver com mãe. Então, eu sempre pergunto porque tem tantas coisas aqui. Essa carta da mãe tem uma mulher, tem crianças, tem filhos, pode ser família, pode ser nutrir uma relação, pode ser sobre o que você espera de uma relação, enfim, tantas nuances, né? Vamos ver aqui. A missiva fala sobre um recado, um bilhete, um comunicado, tá? Vamos ver aqui sobre o que a gente está falando para Capricórnio. Do que a gente está falando aqui? Que assunto é esse? Sobre o que é isso? Clarifica o guia, por favor. Os lírios. Mais uma. A montanha. Clarifica múltiplos amores. As pedras. Mais uma. Os caminhos. Clarifica a mãe. A foice. Mais uma. Os peixes. Fundo de deck, o jardim. A criança e os ventos. Vou pedir mais informação aqui, gente. Quero que fique bem claro isso aqui. Pra gente entender certinho. Que essa carta da mãe, ela sempre me traz problema. Problemas que eu digo pra entender bem sobre o que a gente tá falando, pra gente não falar besteira, sabe? E eu não gosto de jogar por jogar, não vou sair falando qualquer coisa aqui. Tenham paciência, porque eu gosto de esmiuçar bem direitinho, fazer uma leitura bem completinha. Tarô, por gentileza, clarifica para mim a carta da mãe. Quem é essa pessoa ou essa situação? Sobre o que a gente está falando? Clarifica a mãe. 7 de espadas, pajem de paus, 2 de paus. Mais uma, por favor. Para a mãe. 9 de copas. Fundo de deck, o mundo. Vou pegar a Sibila italiana. Que ela é muito específica para coisas e pessoas.
Por favor, Sibila, clarifica a carta A Mãe para Capricórnio. Do que a gente está falando aqui com essa carta da Mãe? Presente de pedra preciosa. Mais uma. Para a Mãe. Mercador. Stanza. Acho que eu entendi. Fundo de deck, fortuna, viagem, melancolia, falsidade, ladrão, alegria, inimigo, enfim. Aqui, vamos lá. Existe aqui uma direção que você quer tomar, mas você precisa ser direcionado, porque aqui você não está meio que enxergando uma coisa. Essa carta do guia me traz muito isso, sabe? Pode estar falando sobre a espiritualidade, está te guiando? Pode. Mas eu acho que não é aqui o caso e eu não vou falar sobre isso, tá? A priori. Então aqui eu acho sobre você precisar de direcionamento numa questão que chega para você através dessa mensagem, desse bilhete, enfim, um recado. E aí você se sente meio confuso, porque fala de muitas pessoas e muitos sentimentos. E aqui a gente pode estar falando de família? Pode, porque para a mãe saiu um presente de pedras preciosas, o mercador. Aqui a carta que fala sobre intimidade. Aqui embaixo sobre desejos, realizações, mas coisas que te foram roubadas. E que te deixaram meio imobilizados, entende? E como a gente tem aqui o presente de pedras preciosas e alguma coisa sendo negociada, talvez a gente esteja aqui. Eu vou até deixar isso aqui para lá, porque depois a gente fala dela, sinceridade. Sobre algo muito importante e precioso para você, a carta da Mãe tem essa coisa da preciosidade, do respeito, da nutrição, né, do cuidado, da criação. Então aqui a gente pode estar falando de um cuidado com algo que é muito precioso para você e que tem um certo valor, tá? Porque negócios com presente de pedra preciosa é um valor. Tem alguma coisa sendo negociada aqui e é algo muito íntimo seu, sabe? Vou tirar daqui pra gente não confundir, tá? Porque a gente já leu e eu já entendi. Só precisava de um esclarecimento. Agora volta pra cá. E aqui é algo que você talvez deseje, por conta do 9 de copas, algo que você de repente esperou, né? Por muito tempo. É algo que foi roubado de você, talvez, uma sensação, né, ou que surge agora uma oportunidade de você mover essa coisa. Mas, tirando essas cartas aqui, de novo, que eu quero ler o que estava no começo. Aqui, que eu pedi para clarificar, os lírios os lírios com a montanha, é alguma coisa que você precisa amadurecer ou purificar, que fala sobre uma dificuldade, sobre um impedimento, sobre um bloqueio, mas também pode estar falando sobre algo que você precisa que seja feito porque sente que é justo. Sabe? E aqui, as pedras no caminho. É literalmente isso, as pedras no caminho. Algumas dificuldades, junto com a montanha também, trazendo aqui você precisando dessa guiança, dessa orientação, porque existem algumas dificuldades quanto a algo muito precioso para você. E algo que talvez aqui faça ou de repente foi algo que você perdeu, algum dinheiro que você perdeu, alguma herança, porque tem a carta da mãe, ou algum gasto que você teve, ou isso foi algo muito precioso e que foi cortado no passado. Vamos perguntar mais aqui no baralho cigano mais uma vez, tá? Mas que precisa aqui de um direcionamento para você. Um direcionamento. Muitas sensações, muita gente influenciando, sabe? O que é essa carta do guia? O que é esse direcionamento para Capricórnio sobre algo muito precioso? Que coisa é essa muito preciosa que precisa de um direcionamento? Que Capricórnio se sente ameaçado, que foi perdido ou vai ser perdido? Do que a gente está falando aqui? É sobre o que isso? Essa ameaça aqui.
essa dificuldade, essa coisa preciosa para Capricórnio. Sobre o que a gente está falando? Os livros. Mais uma. A cegonha. Mais uma. Virou aqui o ramalhete e a casa. Fundo de deck e os ratos. Gente, parece tanto aqui que é alguma herança sua, alguma coisa que era muito preciosa, um imóvel, alguma coisa de família, sabe? Que você vai ficar sabendo. E talvez isso seja, ou alguém está vendendo um imóvel, de repente, que você, puxa, não faça isso, sabe? Que é precioso e importante para você. Ou aqui a gente pode estar falando sobre a sua mãe, está indo fazer alguma coisa muito errada e você aqui precisando orientá-la através aqui dessa mensagem que chega, sabe? Pedi ao tarô mais informações aqui. Acho que é muito isso. Algum problema com a sua mãe ou com alguma figura materna, avó ou algum irmão, sobre algo que é muito precioso para você e que está sendo passado à frente. E você preocupado com isso, querendo orientar essa pessoa. Acho que é muito sobre isso. O que é essa coisa tão importante, essa mensagem que chega para Capricórnio? É sobre... Fala um pouco mais sobre essa mensagem. 7 de paus, uma disputa. Ó, tô falando. Mais uma. Você vai ficar chateado com alguma coisa aí que vamos passar para frente. E vai ter disputa. Você, de repente, entrar nessa disputa. Tipo, não. Não. O rei de copas. Alguma coisa que traz muitos 6 de ouros. Olha, alguma coisa com muito poder, com muito valor sentimental para você. Está sendo ou doado, ou repassado, ou vendido. Ou por conta de um pagamento de uma dívida. Sabe? Fundo de deck, 4 de copas. Isso vai chegar no teu ouvido como uma fofoca, como... Olha o que está acontecendo aqui, você não está vendo. O 5 de ouros, uma escassez aqui que vai te gerar de lembranças por conta do 4 de paus, de coisas que você viveu dentro desse lugar ou nessa coisa. Sentimentos aqui sentimentos da sua juventude e a roda da fortuna chegando aqui com o rei de paus. Alguém tacando isso para frente. É isso. O que é essa coisa que está sendo repassada? É um imóvel, uma coisa? O que é essa coisa que vai ser vendida ou repassada? Enfim, que o Capricórnio é tão apegado. Rainha de ouros, 9 de copas. Alguma coisa que essa rainha de ouros conquistou. Talvez seja algo da sua mãe ou da sua avó que esteja sendo repassado. Que era muito precioso para ela. Fundo de deck, o diabo. Cavaleiro de espadas. O imperador. Isso pode estar vindo de um homem. As de ouros, 8 de espadas. Essa intervenção, sabe? Vou pedir aqui informações do tarô de Kier. Mais informações, por favor. E próximos capítulos disso aqui, conselhos, enfim, síntese da Capricórnio. Cooperação, a paixão, carta do diabo. Está reconstruindo essa torre aqui. A especulação, amor e o desejo, ressentimento. A evolução, o regresso, o eremita, o inesperado. Eu acho que não dá muito para fugir do que vai acontecer aqui, tá? Acho que você vai ter que lidar realmente com um apego a essa coisa, a esse lugar, enfim. Não tem muito o que fazer aqui, tá? Porque aqui tem as manipulações sendo de outras pessoas, né? Para que isso aconteça. Tem uma cooperação de outras pessoas aqui e que estão aqui com
como diz, com ganância, tá? Ganância nisso que foi construído. Pode estar falando assim de um imóvel, tá? Essas pessoas estão cooperando entre si, tá? Com uma certa ganância. E tem uma especulação aqui, estão especulando sobre isso. Tem vários desejos, aqui amor e desejo de outras pessoas. É uma coisa também que te traz muito amor, né? E que você queria para você, e traz ressentimento, e vai trazer ressentimento, tá? E vai evoluir. Esse assunto aqui não vai dar certo, não. Eu acho que não tem muito como escapar. Aprendizagem, tá aqui no começo do deck. Vou tirar aqui as cartas depois da missiva, desse bilhete, dessa mensagem que você recebe, esse comunicado. Almas gêmeas, esperança, o presente. É algo realmente que você tinha muita identificação, e que você queria ficar para você, queria como se fosse um presente, né? Que você tinha esperança de que fosse dado a você, né? Era uma coisa que você tinha um apreço muito grande, melancolia, indecisão, perspectiva, realmente, malícia, e não vai rolar. Infelizmente, eu vejo aqui que as possibilidades, a não ser que isso mude, né? Talvez você mude esse cenário com muita conversa, indo lá especular mesmo, tratar disso, de repente tomar as rédeas desse assunto, não sei, tá? Mas, porque aqui, né, a gente não pode mexer no livre-arbítrio de ninguém, eu não vou perguntar o que vai acontecer de fato, mas essas são as probabilidades, né? E se você mexer os pauzinhos, de repente você consegue aqui reverter essa situação. Mas é isso. Beijo!